Bom dia, turma! Vamos dar início à nossa aula de hoje, tá? E nós vamos estudar sobre orientação, localização e as coordenadas geográficas, tá? Então, como é que o homem, ele se orienta, ele se localiza onde? No globo terrestre, né? Quais são as ferramentas que ele usa? Então, vamos lá. O homem, ele começou a se localizar, a orientar, né, através de observações de onde? Pelo Sol e pelas estrelas. Então, durante o dia, ele começou o quê? A perceber que o Sol, ele se desloca, né? Então, ele começou o quê? A se orientar através do Sol. Então, a gente sabe que o Sol nasce onde? No leste, também conhecido como nascente. E ele se põe a oeste, ou também chamado de poente. Então, através dessa observação, ele começou o que? A se orientar. Tá legal? Igual nesse desenho que está aí. Então, se você quiser saber aonde você está localizado, é só você perceber a direção do Sol. Você abre os braços, então o leste vai ficar aonde? Na parte do braço direito e oeste na parte esquerda. Aí você vai saber aonde é o norte e o sul, tá? Agora, pelas estrelas também a gente consegue se orientar. Então, existe dois tipos de orientação, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Através das estrelas se consegue o que? Na parte norte, pela estrela polar, por ela ser a estrela mais brilhante no hemisfério norte, e no hemisfério sul a constelação do Cruzeiro do Sul, tá? Então, como é que a gente se orienta pelo Cruzeiro do Sul? A gente vai olhar no céu, a gente vai ver aquela constelação, né, parecido com uma cruz, a gente pode ver ali, e a gente vai fazer esse desenho. E no sul existe, né, a estrela principal, que é a estrela alfa, ou também chamada de Magalhães. Ela é a mais brilhante de todas elas. Então, ali você vai pegar o que? Fazer uma linha imaginária até o horizonte, e ali vai estar o que? O ponto cardeal sul. Então, você sabendo que ali é o sul, você consegue o que? Se orientar. Então, assim que antigamente, né, e hoje também se utiliza, né, esse tipo de orientação pelo Sol e pelas estrelas. Existe também os meios de orientação artificiais hoje. A bússola, muito comum. A bússola é um instrumento muito antigo, né, que foi difundida principalmente nas grandes navegações. A gente tem o rádio, tem os radares também utilizados, e tem o GPS hoje, né, que a gente tem o GPS até no celular, né, que é um sistema eletrônico ligado a satélites artificiais que estão em órbita no nosso planeta. São 24 desses satélites, né, e é através do que? Da longitude que eles dão o que? As coordenadas pra gente. Vamos lá. A rosa dos ventos. A rosa dos ventos é um dos instrumentos mais antigos, né, que se usa para a questão de orientação, tá? E como que é a rosa dos ventos? Ela é muito fácil de a gente compreender, tá? Então, ela é dividida em 3 pontos. Os pontos cardeais, que estão nas cores vermelhas, que é o básico. O norte, o sul, leste, oeste. A gente tem os pontos colaterais, que é o ponto em azul, né, que são 4 também: nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Como que se faz? Como que a gente descobre, né? Como é que se faz para a gente achar os pontos colaterais? É somente você somar os 2 pontos cardeais. Dá um exemplo, vamos lá. Como é que a gente vai saber qual é o ponto colateral entre os pontos cardeais norte e leste? Olha lá, ó, nordeste. Só você somar, fazer uma soma. Como que a gente vai saber qual que é do leste e sul? Sudeste. O sul e oeste. Sudoeste.
e oeste com norte, noroeste, ok? Vamos lá. Os pontos também subcolaterais são esses amarelos, eles são 8. O ponto subcolateral é o mais fácil de você colocar na roda dos ventos, porque ele é o que? A soma de um ponto cardeal com a soma de um ponto colateral. Então vamos lá. Então como é que a gente vai saber qual é o nome do ponto que está entre o norte e o nordeste? Ah lá, amarelo. É só você repetir um ponto cardeal, traço com um ponto subcolateral lá. Norte, nordeste. Ok? Ah, eu quero saber aquele ponto localizado entre oeste, né, que é o ponto cardeal, e o colateral sudoeste. Então nós vamos lá embaixo, ó. Então você colocar qual que é o ponto lá? Oeste, traço, sudoeste. Então assim a gente acha o que? Uma roda dos ventos completa, ok? Vamos lá. Aí do lado eu coloquei o que? Uma atenção aí, porque isso é muito importante, tá? Então, em prova, em exercícios de Enem, em exercícios de vestibulares, tem muito dessas expressões aí e aluno erra, tá? O professor coloca mesmo para pegadinha para ver se o aluno ele tá atento, tá? Então, vamos lá. O norte, ele tem dois nomes, que é chamado de boreal ou setentrional. Então é só lembrar da aurora boreal, que é aquele fenômeno que acontece no norte. Então vamos estudar mais para frente sobre a aurora boreal, como que ela acontece. Então só lembrar que o norte também tem esses dois nomes, é importante. Como o sul também tem o que? Esses dois nomes, austral e meridional, tá? O leste também tem dois nomes, que é oriental e nascente, onde o sol nasce, né? E oeste, que é ocidental ou poente. Então é bom a gente sempre ficar atento nesses nomes também, porque é comum cair, tá? Em várias questões. Localização geográfica. Então vamos lá. Então vamos aprender por que é importante a gente se localizar. A compreensão do sistema de coordenadas geográficas é de extrema importância para a compreensão do que? Dos movimentos que a Terra faz de rotação e translação, fusos horários, as estações do ano e a nossa localização aonde? Em todo o espaço geográfico. Olha a importância de a gente saber sobre a questão da localização, tá? E nós vamos estudar todos esses pontos importantes, tá? Então, o que é a localização geográfica? São linhas imaginárias sem uma rede geográfica medida em graus, que indica a localização precisa de um ponto qualquer na superfície terrestre. É como se fosse o que? Um endereço, tá? E é sempre o que? Em graus. A gente vai ver. Então, existe o que? Duas localizações aí. A horizontal, que é o paralelo, e as verticais, que são os meridianos. Então, vamos lá, os paralelos. Então, a gente vê aí nesse desenho, né, do planeta Terra, e a gente vê os principais paralelos que existem. Então, elas são linhas imaginárias que cortam o nosso globo, e tem o meridiano principal, que é a linha do Equador, que está em vermelho, tá? A gente pode ver aí. E divide o que? A Terra em dois hemisférios. O hemisfério norte e o hemisfério sul. Então, a linha do Equador é o que? É o paralelo zero, tá? Então, temos o que? De 0 a 90 graus norte, a gente pode ver aí. E 0 a 90 graus sul, tá? E nós temos também o que? Outros 4 paralelos importantes. No hemisfério norte, a gente tem o Círculo Polar Ártico e a gente tem o Trópico de Câncer. E no hemisfério sul, a gente tem o que? O Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Ártico, tá? E esses paralelos, eles são o que? Indicadores de temperatura no nosso planeta. A gente vai ver quando nós estudarmos o que? As zonas de iluminação da Terra.
Agora os meridianos também são o quê? São linhas imaginárias, tá? Só que de modo que é vertical, que vão o quê? De um polo a outro, tá? Vamos lá. Esses meridianos também, né, são medidos em graus, só que eles é o quê? De 0 a 180 graus a leste e 180 graus a oeste. Então, juntando os dois dá 360 graus, tá? Vamos lá. Todos os meridianos têm a mesma medida. E por isso convenhou-se, tá, a escolha do meridiano zero, que é chamado meridiano de Greenwich, como tem a linha do Equador como paralelo principal, também foi escolhido o meridiano no quê? Principal. E por que foi escolhido o meridiano de Greenwich? Porque na época Greenwich, né, localizado lá em Londres, tá? Tinha o maior e o melhor observatório do mundo astronômico, né? E hoje é muito conhecido, muito visitado até mesmo por causa desse meridiano. Então foi feita uma discussão, né? Vários cientistas, então vamos fazer o meridiano principal por causa disso daí, tá? Vamos lá. Cada meridiano do planeta, tá? Tem o que? Um chamado que antimeridiano. Como a Terra é redonda, o que acontece? Tem sempre um antimeridiano, isso é o meridiano oposto a ele, todos, tá? O paralelo não tem isso, mas os meridianos têm, tá? Vamos lá. O antimeridiano de Greenwich, né? É o que? É a chamada da LID, que é a linha internacional, tá? De data. Essa linha internacional de data, ela é muito usada onde? Em navegações marítimas e aeronáuticas. Então, o que acontece? Quando você vai para leste, ela aumenta um dia, tá? E aumenta também a questão da hora. Quando ela vem para oeste, ela o quê? Diminui um dia e diminui a hora, tá? Então, quando a gente estudar fuso horário, a gente vai ver mais sobre isso daí, ok? Vamos lá. As coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas, né, são linhas imaginárias que cortam o planeta nos sentidos horizontal e vertical. Então, a gente pode ver aí que são o quê? Os paralelos e os meridianos, tá? Nesse mapa aí, mostra pra gente. Servindo para a localização de qualquer ponto da superfície terrestre. Então, se você quiser localizar qualquer lugar na superfície terrestre, a gente vai fazer através do que? Das coordenadas geográficas, né? Então, essas coordenadas é como se fosse o que? Um endereço, tá? Quem aqui nunca brincou na infância, aquela brincadeira do batalha naval, que você escolhia o quê? Uma letra e um número e fazia o cruzamento ali até você destruir, né, um navio, um destroyer, um submarino. As coordenadas geográficas é como se fosse aí. Você pega o quê? Pega uma latitude e pega uma longitude ali num ponto qualquer do planeta, tá? Vamos lá. A latitude. O que é a latitude? É a distância medida em graus de qualquer ponto da superfície terrestre até o que? A linha do Equador, tá? Então, ela varia o que? De norte e sul. Existe o que? 3 tipos, né, de altitudes aí. Existe as altas altitudes, que a gente pode ver no mapa, que são o que? São as extremidades, são os polos, né? O norte e o sul, localizadas lá nos círculos polares, Ártico e Antártico. A gente tem a média latitude, que está entre os trópicos e os círculos polares, né? A gente vê em laranja. E a gente tem as baixas latitudes, que é um vermelho aí, que estão entre os trópicos, tá? Então vamos lá. O que é a longitude? A longitude é a distância também medida em graus de qualquer ponto da superfície terrestre até o meridiano de Greenwich. E a longitude, ela está muito ligada ao que? Ao fuso horário,
né? Então, cada longitude corresponde o quê? A um fuso horário. Então, a gente vai aprender a fazer esses cálculos mais para frente. A gente vai ter uma aula só de fuso horário. As zonas de iluminação da Terra, tá? Por causa do eixo de inclinação da Terra, né? A Terra, né? Quando a gente em desenhos, né, em livro, a gente vê a Terra, ela sempre tá o quê? Certinho, sim. Só que a Terra, ela não é certinha. Ela tem o quê? Um eixo de inclinação. Nós vamos ver esse desenho. Ela é inclinada, tá? E a Terra, ela não é redonda, ela é geóide, tá? A forma da Terra é o quê? Ela é achatada nos polos e o que? Abalauada nas laterais, né? Ela é gordinha ali na linha do Equador, tá? Então, essa é a forma que geóide. Tá. A luz e o calor não chegam da mesma intensidade a todos os lugares por causa desse eixo de inclinação. E a gente viu ali na questão das diferenças de latitudes, tá? Isso aí está relacionado. Nos polos e nas regiões próximas a ela, os raios solares atingem a superfície da Terra de maneira muito inclinada. E por essa razão, a quantidade de calor é menor. Isso explica a formação das calotas de gelo nas proximidades do norte e sul. Então, por essa parte norte e sul do nosso planeta, nos polos, a incidência de raios solares ela é muito menor do que na zona de tropical e intertropical do nosso planeta, né? A quantidade de luz que atinge a superfície das áreas próximas ao Equador, essa que eu acabei de falar, né? Recebe uma quantidade maior porque ela fica iluminada o ano todo. E as zonas térmicas temperadas, né? Tanto norte e sul, são regiões intermediárias, tá? Vamos lá, olha o desenho. Ao eixo de inclinação da Terra. Então, a Terra, ela não é toda parada, né, bonitinha, igual a gente vê. Ela é o que? Ela tem uma inclinação. Então, a questão da iluminação também, ela é atingida por isso aí, por causa dessa diferenciação dos raios solares a chegar até ela, tá? Então, nesse desenho de baixo, a gente pode ver aí as zonas de iluminação. Então, as extremidades aí em azul é a zona polar, né? São as zonas polares. Então, a gente tem a glacial ártica e a glacial antártica. A gente tem a zona temperada norte e sul em laranja e de vermelho a zona tropical, onde tem a maior incidência de iluminação. Os movimentos da Terra. A gente sabe que a Terra não está parada, ela está em constante movimento, tá? A Terra, ela faz dois movimentos muito importantes e tem consequência o que na nossa vida, tá? Em toda a biosfera do planeta. Então, o primeiro movimento é o movimento de quê? De rotação. Então, o movimento de rotação é aquele movimento que a Terra faz o quê? Em torno de si mesma, ela fica rodando em torno de si. Ela dá uma volta, né? No seu próprio o quê? Eixo. E essa volta que ela dá é 24 horas. É uma hora exata que os cientistas colocaram pra gente para facilitar a nossa vida. Mas não é o correto, tá? O correto é 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, tá? Então, o 24 é para facilitar o quê? A questão do relógio, para facilitar cálculo, tá? Mas que o 24 horas não é verdadeiro, tá? E qual é a consequência desse movimento de rotação que a Terra faz? É o que? É a questão da alternância do dia e da noite. Imagina se a Terra ficasse parada. Então, uma parte do nosso planeta ia ficar o que? Escuro. E o outro ia ficar claro. Uma parte só ia receber iluminação, a outra não ia receber. Uma parte do nosso planeta praticamente quase não teria uma biodiversidade o que
forte, uma biodiversidade que a gente conhece, porque todo mundo necessita do que? Tanto da luz solar como da noite, né? Então, por isso que ela faz para a vida estar sempre o que? Em movimento, tá? E a gente tem o segundo movimento, que é o movimento de translação. O movimento de translação é aquele movimento que a Terra faz em torno do que? Do Sol através de uma órbita. Todos os planetas do sistema solar também fazem esse movimento, cada um na sua órbita ali, tá? O movimento de translação, tá? É um movimento aqui de 365 dias e 6 horas. Mas para facilitar a nossa vida, né, da questão do calendário, ele é o que? 365 dias. Mas o que acontece? Esse movimento também não é exato, tá? Ele é o que? 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Ué, para onde vai essas 5 horas, 48 minutos e 46 segundos? Vamos falar como fica guardado. Para o quê? A cada 4 em 4 anos, tá? E essas 6 horas também aí, a cada 4 anos, o que? É incorporado lá no mês de fevereiro, que é chamado o quê? O ano bissexto. Então, fevereiro ganha o quê? Um dia a mais que o dia 29, tá? Vamos lá. Esse intervalo de tempo é chamado de ano solar, adotado como medida de tempo para elaborar o nosso calendário, tá? Esse movimento, qual é a consequência do translação? A existência das 4 estações do ano. Então, a gente consegue ver nesse desenho aí o movimento que a Terra faz em torno do Sol, né? E dá o que? As nossas 4 estações. Tem também a questão do solstício e do equinócio, que também nós vamos estudar ainda nessa aula, tá? A inclinação do eixo da Terra, tá? Então, a gente viu que a Terra ela não é parada, ela faz movimentos e ela não é retinha, né? Ela tem um eixo de inclinação aí, tá? Em relação ao plano da órbita, também chamado de plano elíptica, o eixo de rotação da Terra não é perpendicular, e sim inclinada, tá? A inclinação do eixo da Terra associada ao movimento de translação e a forma da Terra, forma de geóide que eu falei. Então, no desenho ali, a gente vê, tá? A questão do movimento de rotação, tá? A gente vê a órbita elíptica que ela faz, tá? Então, assim, gente, é muito coordenado, é muito certo, muito corretinha, tá? Vamos lá. As estações do ano, que é uma das consequências do movimento de translação. Então, nós temos o que? 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Cada uma delas dá mais ou menos o que? 3 meses por ano, tá? Na órbita da Terra, descreve o que? Ao redor do Sol, há 4 posições que indicam o começo e o fim da estação. 2 delas recebem o nome de solstício, que acontece no 21 de dezembro e 21 de julho, e o equinócio, que ocorre 21 de março e 23 de setembro. Então, a gente pode ver pelo esquema aí, quando acontece o que? O início de cada estação, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. É sempre diferente. Então, quando acontece a primavera no hemisfério sul, ao outono no hemisfério norte. Quando acontece no hemisfério norte o inverno, é o que? É verão no hemisfério sul. Então, há uma alternância por causa do que? Desse movimento de translação que a Terra faz. Então, no esquema aqui embaixo, a gente consegue ver isso daí, ok? Então, vamos entender um pouco disso daí. O solstício, o que significa a palavra solstício? E o que significa a palavra equinócio? Muito utilizados principalmente com os povos antigos. Muitos povos não conheciam o calendário, mas conheciam o que? O movimento do Sol. Sabia quando
as estações do ano iriam começar. Então eles se baseavam na questão que quando podiam plantar, quando iriam colher, né? Então os solstícios e equinócios eram o que? Início e fim de alguma etapa na vida deles, tá? Então o solstício significa o que? Sol que se detém. Geralmente no solstício, tá? O sol ele é muito mais vibrante, tá? Vamos lá. Por causa da inclinação do eixo terrestre e da posição da Terra em relação ao Sol. Então, os solstícios eles ocorrem o quê? No dia 21 de dezembro, que é verão no hemisfério sul, aí no hemisfério norte é o quê? Inverno. Enquanto isso, em 21 de junho, é verão aonde? No hemisfério norte. E com isso é inverno no hemisfério sul, tá? Então, equinócio é o que? Dias e noites iguais, tá? Então, vamos lá. Indica a duração do período que o dia, tá? Tem a mesma sensação que é o mesmo horário que a noite. É o mesmo a questão de tempo. No solstício, o sol brilha muito mais, tá? Então, o que acontece? O equinócio também tem duas datas aí. 21 de março, que é primavera no hemisfério norte, e outono no hemisfério sul. E 23 de setembro, que é o que? Outono no hemisfério norte e primavera no hemisfério sul. Então, servia de marcação, principalmente na questão agrícola, né? Eles faziam festas, banquetes para os deuses, os povos antigos, ok, gente? Então, a gente termina a nossa aula, né, de localização, orientação e coordenadas geográficas, ok? Então, aguardo vocês na próxima.